Boa tarde, amigos alvinegros. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa para falar do Botafogo e dos nossos ídolos. No programa de hoje, nós vamos continuar vendo a trajetória dos maiores goleiros do Botafogo. O programa de hoje será Os Paredões, parte 3, Os Esquecidos. São alguns goleiros que, apesar de terem sido grandes goleiros, não são muito falados, não são muito lembrados. Vamos ver? Roberto Gomes Pedrosa, também conhecido apenas como Pedrosa, nascido no Rio de Janeiro, no dia 8 de junho de 1913, foi um jogador, dirigente esportivo e político brasileiro. Iniciou a carreira no Botafogo em 1930, conquistou 11 vitórias, 4 empates e saiu derrotado de campo em 4 jogos. Devido às suas excelentes atuações na meta do Botafogo do Rio de Janeiro, Pedrosa foi convocado pelo técnico Luiz Vinhais para disputar a Copa do Mundo de 1934, na Itália. Juntamente com o outro goleiro germano, os zagueiros Silvio Hoffmann, Luiz Lúcio Tacílio, os meias Ariel, Canari, Valdir, Martim Tinoco e os atacantes, Luizinho, Valdemar de Brito, Armandinho, Patesco, Leônidas da Silva, Átila e Carvalho Leite, o Brasil disputou a segunda Copa do Mundo, que naquela época era eliminatório, ou seja, se perdesse um jogo já estaria eliminado. Ingressou no São Paulo em 12 de setembro de 1938, data da fusão com o Estudante Paulista, de que o futuro dirigente já fazia parte. Pedrosa defendeu as cores são paulinas até 1940, quando deixou os gramados. Pela seleção, o goleiro disputou 19 partidas, sendo 2 oficiais. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira deste ilustre profissional, seguem algumas de suas conquistas. Pelo Botafogo: Campeonato Carioca, 1932, 1933 e 1934. Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, 1931. Aimoré Moreira iniciou a carreira no extinto Esporte Clube Brasil Praia do Rio de Janeiro. Aimoré foi goleiro do Botafogo ainda na época do amadorismo entre 1936 e 1943. Ele, nesse ínterim, disputou 213 partidas e sofreu 401 gols. É o 7º arqueiro que mais vestiu a camisa alvinegra. Foi técnico da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1962. O goleiro Hélio Dias de Oliveira, chamado Hélio, nasceu no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 1943. Jogou no Botafogo na década de 60. Foi revelado pelo Bom Sucesso, mas em 1963 foi jogar nas categorias de base do Botafogo, onde se profissionalizou. Hélio foi o goleiro de 63 e de 64. Hélio foi bicampeão juvenil daquele time que em 1964 foi tetra, que foi campeão desde 61. Depois foi campeão de aspirante em 1965. Hélio, apesar de ser um excelente goleiro, conviveu, assim como Cal, com a sombra de Manga, o titular absoluto. Não tinha muitas oportunidades para jogar como titular. Ficou muito no banco e jogava no aspirante. Assim, em 1966, Hélio foi cedido por empréstimo ao Atlético Mineiro, que logo depois o contratou em definitivo. No Atlético, Hélio jogou e foi ídolo até 1970. Em 1971, foi vendido ao Cruzeiro, onde encerrou a carreira em 1978. Ubirajara Gonçalves Mota nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1936. Ubirajara foi levado para fazer um teste no Bangu Atlético Clube em 1951. Aos 15 anos de idade conquistou o título de campeão carioca infanto-juvenil. Ubirajara conquistou seu lugar como titular durante o Campeonato Carioca 1956. Em 1959, Ubirajara foi determinante na campanha que valeu o 3º lugar no Campeonato Carioca.
Em 1960 participou da conquista do Torneio Internacional de Nova York, quando garantiu o título com grandes defesas na vitória por 2-0 contra o Kilmarnock da Escócia. Porém, o time de Moça Bonita não tinha essa mesma estrela em gramados cariocas. Perdeu o título de 1963 por puro capricho, nas últimas rodadas, após liderar todo o certame. Foi uma grande decepção quando o Bangu praticamente entregou o campeonato de bandeja para o Flamengo. Em 1966 o Birajara foi convocado para o Scred Canarinho e manteve esperanças de ir ao Mundial da Inglaterra. Ainda em 1966, o Birajara finalmente foi campeão carioca com uma vitória tumultuada por 3-0 contra o Flamengo. Naquele campeonato de 1966, o Birajara realizou grandes partidas, como no empate com o Botafogo em 0-0, quando defendeu um pênalti cobrado por Gerson o Canhotinha de Ouro. O Birajara permaneceu no Bangu até o segundo semestre de 1968, quando seu passe foi negociado com o Botafogo por 150 mil cruzeiros. No Bangu realmente viveu momentos de celebridade. Orgulha-se de ter jogado no time de Moça Bonita ao lado de, entre outros, Ademir da Guia. Conforme publicado pelo site bangu.net, o Birajara disputou 537 partidas, com 288 vitórias, 132 empates, 117 derrotas e 532 gols sofridos. Com o Alvinegro, foi novamente campeão estadual, em 1968, brigando pela posição com o então jovem Cal. No Botafogo, o Birajara participou de mais uma decisão polêmica. Foi no Campeonato Carioca de 1971, quando foi visivelmente empurrado pelo lateral esquerdo Marco Antônio no lance que originou o gol do ponteiro esquerdo Lula. Os torcedores que lotaram o Maracanã perceberam uma irregularidade do lance, algo que passou longe da percepção do árbitro José Marçal Filho. Em 1972, o Birajara trocou o Botafogo pelo Flamengo. Um fato curioso é que o Flamengo chegou a ficar com 2 goleiros de nome Ubirajara. Além de Ubirajara Mota, o rubro-negro contava com o Birajara Alcântara, considerado o negro mais bonito do Brasil e que posteriormente defendeu também o Botafogo. Ele encerrou a carreira aos 38 anos, quando na Gávea surgiu um jovem goleiro para disputar a posição com ele, Cantarelli. O Birajara da Silva Alcântara, o goleiro que entrou para o livro dos recordes, nasceu em 27 de fevereiro de 1946, na cidade do Rio de Janeiro. O Birajara começou sua trajetória em equipes do bairro da Penha e região, até ser encaminhado aos quadros amadores do Clube de Regatas do Flamengo. Profissionalizado em 1966, o Birajara passou rapidamente por empréstimo ao Olaria em 1967. Em 1969, novamente por empréstimo, o Birajara foi campeão baiano pelo Fluminense de Feira de Santana. De volta ao Flamengo, participou do elenco que conquistou a Taça Guanabara de 1970. Primeiro goleiro a marcar um gol com bola rolando, de sua baliza até a baliza adversária, o Birajara deixou sua marca no famoso livro. Em 1971, depois de desentendimentos com o sempre inflexível técnico Yustrich, o Birajara deixou o Flamengo para defender o América do Rio na disputa do Campeonato Brasileiro. Com o passe colocado em disponibilidade pelos dirigentes do Flamengo, o Birajara fez sucesso em outras praças. Voltou ao Rio de Janeiro e acertou o seu ingresso no Botafogo, onde atuou até 1979. Fez parte da equipe do Camburão e da famosa invencibilidade de 52 jogos da equipe alvinegra. Revezando a titularidade com Zé Carlos e Wendel, com quem pouco falava e não era muito amigo. Saiu da equipe botafoguense no fim de 1979.
Borrachinha, o goleiro que calou uma nação. José Luiz de Moura, o Borrachinha, natural do Rio de Janeiro, foi o inquebrantável goleiro do Botafogo na histórica vitória de 1-0 sobre o Flamengo em 1979, travando a invencibilidade de 52 jogos do adversário com as suas defesas fantásticas que o tornaram um verdadeiro herói aos olhos da torcida e lhe garantiram uma galeria especial na história do glorioso. Após o gol do desmancha-prazeres Renato Sá, o Flamengo de Zico e companhia massacrou literalmente o Botafogo e esperava-se, a todo momento, o empate e quiçá a virada, mas num dia absolutamente divino, Borrachinha fez as mais fantásticas defesas jamais imaginadas e Zico tornou a ir para casa com o Botafogo atravessado na garganta e a invencibilidade perdida. Filho do grande goleiro do Flamengo na década de 40, Luiz Borracha, Borrachinha iniciou como goleiro de futsal aos 14 anos de idade. Treinava nas escolinhas de futsal do Vasco da Gama e da ABB, na capital carioca. Em 1965, aos 15 anos, passou a treinar futebol de campo nas categorias de base do Flamengo. Permaneceu no clube carioca por 7 anos, onde atuou a maior parte do tempo como aspirante e não teve chances na equipe principal. Da Gávea, partiu para o Campo Grande aonde atuou no Carioca de 1972. Do Rio transferiu-se para o futebol do Amazonas. No ano de 1977 voltou ao futebol carioca, dessa vez para defender o Botafogo. E fez parte da gloriosa equipe que ficou 52 jogos invictos em 77 e 78, um recorde na história do clube. Os mais antigos devem se lembrar. Corria o mês de junho de 1979. No trem da Central não parava de desembarcar gente que vinha de tudo que era lado. O motivo de toda aquela correria em cima da hora era por um motivo especial. Dia de Tiratema, decisão da Taça Guanabara entre Flamengo e Botafogo. E como cereja do bolo, a possível conquista de um recorde de invencibilidade. Em caso de vitória, o Flamengo, que já contava 52 jogos sem perder, superaria o recorde do próprio Botafogo, que um ano antes também manteve um tabu de 52 partidas sem derrotas. Uma multidão dantesca se espremia no velho Maracanã. A contagem parou em 140 mil pessoas. Daquele mar de gente, podia contar que 120 e 130 mil eram de rubro-negros. A festa estava prontinha pro mais querido. Até as medalhas e faixas a diretoria do Mengo já haviam trazido pro estádio. Porém, aquela euforia de já ganhou daria lugar a um clima de velório. O fogão de Peri-da-Pituba, Russo Beijinho Doce e Mendonça Baila Comigo, entrou no Maracanã calçando as sandálias da humildade. No lado contrário uma constelação de craques, o Flamengo de Zico e companhia. Porém, como o lambari é pescado, e o jogo é jogado, a maionese azedou logo de cara pro time da Gávea. Aos 9 minutos o catarinense Renato Sá fez 1-0 pro Botafogo. Depois disso a partida se transformou num ataque contra a defesa. O goleiro alvinegro, Borrachinha, estava possuído. Fez pelo menos umas 4 defesas de final de Copa do Mundo e se tornou o maior protagonista daquele jogo histórico. Borrachinha era um goleiro que fazia jus ao seu apelido, pois praticava defesas com grande elasticidade. Mas conta que jogava para o time e não para a torcida, pois só fazia essas defesas difíceis quando realmente era necessário. Eu não abusava, porque jogar para a torcida é jogar contra si mesmo. Eu procurava jogar para o time, que era o mais importante. Borrachinha confessa que derrotar o Flamengo sempre teve um sabor especial, pois guarda uma certa mágoa por ter treinado 7 anos no clube, sem que lhe dessem uma oportunidade no time principal. Depois dessa impecável atuação, Borrachinha foi titular no Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Já o futuro no clube. Foram 2 anos de muitos treinos esperando uma oportunidade. Ela veio e aproveitei. Só que na hora de renovar meu contrato, conversei com o vice-presidente, acertamos luvas e salários e a diretoria queria que assinasse o contrato em branco. Pior de tudo foi que contratou o Paulo Sérgio sem que ninguém soubesse. Aí infelizmente tive que ir embora. No ano seguinte, o empresário Carl Hansen, homem que tinha a mala do dinheiro no Joinville, trouxe Borrachinha pro Jack. E de 1980 até 1982, o mulato carioca do Jardim Botânico ganhou tudo com o time do norte do estado.
E finalmente encerrou a carreira de goleiro no ano de 1986, após disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Batatais. Do Botafogo aberta. O Mazinho enfeitou, deu sorte, voltou para ele. Olha o Paulinho sozinho. O William na coragem. E na continuação, gol aberto, tentava lá o Zinho. Um espetáculo realmente. Vale a pena ver de novo. Olha o lance. Didi, Nilton Santos, Jairzinho e Roberto. Momentos antes da partida, a reunião de duas gerações de craques alvinegros. Uma estratégia da diretoria para atrair energias positivas. Como nos bons tempos, o Botafogo usa também da velha superstição para buscar a vitória. Nem a geração de Didi, Nilton Santos e Garrincha, nem o timaço de Jairzinho, Roberto, Gerson e Paulo César conseguiram realizar o feito que o William Bacana e seus companheiros concretizaram na noite de 30 de setembro de 1993, no Maracanã. Conquistaram um título internacional oficial para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. William Martins Sampaio, William Bacana, chegou ao Botafogo em 1988, aos 20 anos, vindo do América, para se juntar ao grupo de juniores. Em 1989, já integrado ao elenco profissional, fez parte do grupo que acabou com o jejum do clube de 21 anos sem títulos, conquistando o Campeonato Carioca. No ano seguinte, foi bicampeão estadual. O ponto alto da carreira de William aconteceu no ano de 1993. Até então, com poucas oportunidades de jogar, William recebeu a missão de substituir, no gol alvinegro, o titular Carlão, contundido, na Copa Conmebol. Com a confiança do capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, o goleiro botafoguense teve grande atuação na primeira partida das finais contra o Peñarol, no Uruguai, garantindo um empate em 1-1. A partida de volta no Rio de Janeiro reservava uma noite inesquecível para o William e toda a torcida botafoguense. Empurrado por 40 mil torcedores, o Botafogo busca logo o primeiro gol. O goleiro Rabadia revive Mazurkiewicz, o grande goleiro uruguaio na década de 60 e 70. Com grandes defesas, ele segura o empate. E no ataque, Perdomo revive Cubidias, autor do gol da seleção uruguaia contra o Brasil na Copa de 70. Não tem perdão, 1-0. Mas o Botafogo é raça acima de tudo. No segundo tempo, supera a violência do Peñarol com muita disposição. O retorno veio rapidamente. Eliel, na cobrança de falta, leva o Maracanã ao delírio. Pouco depois, nova explosão de alegria. Simval, na jogada ensaiada, descobre o ângulo do goleiro Rabadia. 2-1. Parecia o gol do título. Mas não era. Os uruguaios batem muito. Correm atrás do empate. O Botafogo resiste. Briga como pode. Dentro e fora do campo. Carlos Alberto Torres está à beira de um ataque de nervos. Tenta passar vibração para o time e é expulso pelo juiz argentino. E já nos descontos, quando a torcida gritava "é campeão", Otero empata a partida. Um silêncio dramático toma conta do estádio. Afinal, decisão de pênalti não traz boas lembranças para os brasileiros. O artilheiro Simval que o diga, ele perde o primeiro. Mas Ferreira também perde. William vira um gigante no gol. Vai Ferreira, número 10, do time uruguaio. Se encontram sobre a marca penal, William e Ferreira. O Uruguai ajeita com muito carinho. Ele que entrou no segundo tempo, não toma muita distância. O árbitro conversa com o goleiro brasileiro. Um pouco mais de distância para Ferreira. Ferreira bateu, William! Iguala tudo no Maracanã. Veja outra vez. O goleirinho do Botafogo foi lá e conferiu. Botafogo marca 3 seguidos. E De Los Santos bate o pênalti decisivo. Na trave.
festa histórica no Maracanã. À esquerda do goleiro alvinegro, que pulou para o canto certo e sutilmente desviou a bola, que caprichosamente bateu na trave antes de transformar para sempre William Bacana em um herói da rica história do Glorioso. Botafogo enfrenta hoje o Santos. Jefferson está na seleção, não joga, mas não criamos pânico. O Botafogo tem o Renan. Atenção para o olhar e o sorrisinho de quem já sabia o que esperar. De quem já sabia sobre o que iriam perguntar. Quando o Renan joga, não tem jeito. A gente acaba falando sobre o mesmo assunto. Tem sido assim há 23 partidas. Graças a Deus. A invencibilidade. Sensacional o goleiro do Botafogo! Nos últimos 23 jogos, foram 13 empates, 10 vitórias. A última derrota do Botafogo com o Renan foi no dia 27 de agosto de 2009. E até poderia ter sido um trauma. Foi goleada. 4-1 Goiás. E fico muito triste pelo jeito que foi, entendeu? E ainda mais eu vindo da base do Botafogo, sabendo das dificuldades. É um sonho meu tá vestindo a camisa do Botafogo. Faz tempo. Desde então, muita coisa aconteceu. Ronaldo Fenômeno se aposentou, a lei antifumo foi aprovada no Brasil, uma mulher assumiu a presidência do país. E Renan lá, resistindo, invicto. Até hoje. Até esta noite, quando o Botafogo enfrenta o Santos. Espero que, considerando sorte ou não, mas que o Renan continue invicto. Se ele aparecer de novo com esse sorrisinho, já sabe, né? É porque o velho assunto Renan invencibilidade é um excelente goleiro. continua atual. Aconteceu com ele mesmo o que aconteceu com Hélio na década de 60. Ele acabou saindo agora em 2016 porque haviam duas lendas no clube, Jefferson e Gatito. Em 2024 jogou pelo Santos e em 2025 está no Amazonas. Boa sorte, Renan. Podemos citar também Carlão, Carlos Germano, Lopes, Castillo e Diego Cavalieri, entre outros grandes goleiros que também vestiram a nossa camisa. O próximo programa nós vamos enfocar o chororô. Não só o nosso chororô, que eles tanto falam, mas o chororô deles também. E além disso, o cheirinho que eles estão sempre sentindo, ok? Vamos contar algumas histórias e mostrar algumas coisas. Vamos mostrar, inclusive, alguns fatos que fizeram a sociedade chorar. Vamos encerrar o nosso programa com saudações alvinegras. E lembrando, não deixem de dar o like e se inscrever no nosso canal. Também, se quiserem mandar qualquer coisa, qualquer material para nós, mandem para este e-mail que está aí, ok? E não esqueçam de assistir aos créditos, porque é importante. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau. Saudações alvinegras.